Em uma das falas do filme, a protagonista diz assim: se você parar pra pensar, não existe você. Você não é real. Você é só uma colônia de bactérias glamorizadas. Pensei que isso foi bem forte, viu? E antes da gente continuar a conversar sobre o filme Tartarugas, até lá embaixo, pode ser que essa nossa conversa tenha gatilhos emocionais. E se você é uma pessoa sensível igual a mim, eu presto atenção nisso, então achei que é importante eu falar. Acho que é importante a gente saber o que a gente vê, ouve, fala, só para você se resguardar aí, tá bom? No consultório, Isa Holmes conversa com a terapeuta. Penso eu que pode ser a psiquiatra, mas também poderia ser a psicóloga. E aí ele está falando para a Isa que elas poderiam tentar uma terapia de exposição e um controle de resposta para melhorar aqueles sintomas, aquilo que estava afetando a Isa. Sugeriu que essa poderia ser uma possibilidade de tratamento e perguntou também se ela estava tomando os remédios. Isa Holmes é uma garota de 16 anos e lida com ansiedade e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Acredito que tem muita gente que passa por isso. E eu já quero deixar aqui o meu enorme respeito por essas pessoas, porque eu lido também com saúde mental desde a infância e fico pensativa assim que essas pessoas que lidam com TOC deve ser algo bem delicado. Não só o TOC, outras situações de saúde mental também, assim como ansiedade, depressão e outras tantas que existem por aí. Porém, é algo que fiquei bem sensibilizada porque eu não tinha parado para prestar atenção nessas situações que ocorrem com uma pessoa que lida com TOC. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano, bem-vindos ao canal. Se você é novo ou nova por aqui, está começando aqui a visitar o canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua visita. A todos os inscritos e inscritas, meu muito obrigada também, meu carinho para vocês, viu? Lembre-se só de se inscrever e também curtir esse vídeo para que chegue até outras pessoas que também gostam dos conteúdos deste e de outros que tem aí no canal, tá bom? Então estamos falando sobre o filme Tartarugas até lá embaixo, que é um filme baseado em um livro. Eu não li o livro, então eu não posso fazer uma comparação neste momento, porque eu não li, mas o livro é esse aqui, ó. Ele também é o autor do livro A Culpa das Estrelas. Tem o livro também, tem o filme. No entanto, eu não li nem assisti ao filme. Coloca aqui se você já leu a obra e também assistiu, para eu saber. Esse daqui é o livro, A Culpa das Estrelas, do mesmo autor. Tem também o filme. Nenhum deles eu assisti porque eu tenho uma história aí com essa situação de saúde que um deles passaram e ainda não tive coragem de assistir. Gente, preciso confessar isso. Como eu disse para vocês, eu também sou uma pessoa bem sensível e preciso me planejar, me organizar aqui dentro para que eu consiga assistir algumas coisas ou ler, tá? Talvez em algum momento da minha vida aí eu também assista ou leia, mas no momento ainda não consegui. Voltando ao Tartarugas lá embaixo, eu já fiquei desde sempre assim intrigada com esse nome. O filme ele vai relatar o motivo e vocês podem conferir lá também. Aqui, no caso, eu quero focar nessa história dela, da Isa Holmes. Então, eu fiz algumas anotações aqui no meu caderno de terapia. Parece que o pai dela morreu ainda quando ela era criança. Ele tinha muita habilidade de lidar com ela. Mais pra frente, a mãe vai dizer que sim. Inclusive, foi ele quem a ajudou a lidar com a filha também, que tinha muitas dificuldades e culpa por ela ter transtornos assim, de ansiedade, e a mãe também ficava se sentindo culpada. Mas ele também a fez entender que ela fez muita coisa boa para a filha, então não tinha o porquê dela se sentir assim, sabe? Mas acontece que para nós todos, a gente sempre fica pensando, né? Principalmente a gente que lida com alguma situação dessa, fica assim, onde é que eu errei? Quem é o culpado?
E por que que eu me sinto assim? Por que que eu estou desconexa desse mundo? E coloca aí pra mim também se você não pensa no raciocínio sobre isso. Eu anotei tão pequeno no caderno que agora eu não tô conseguindo ler. Peraí. A Isa se sentia bastante incomodada quando ela via algumas pessoas se alimentando na frente dela. Então, ela sempre ficava pensando, assim, nas bactérias, em tudo que estava ao redor dela. E eu, gente, que delicado, né? Eu, sinceramente, eu nunca pensei dessa forma. Ainda minha esposa me lembrou do filme O Aviador. Ele lavava as mãos compulsivamente e nunca achava que estava limpa. Esse filme foi com Leonardo DiCaprio. Eu assisti, mas não me recordo muito bem da história, então meu esposo estava ali me relembrando como que era a situação. Próximo a mim, eu não tenho ninguém assim, pelo menos que eu saiba, com esse transtorno obsessivo compulsivo. Ninguém que se revelou pra mim, pelo menos, porque tem pessoas que não gostam. Eu percebi ali na Isa Holmes também que ela não gostava muito de que as pessoas soubessem que ela lidava com esse transtorno. Inclusive, quando ela falava com a mãe dela, alguma coisa, ou até mesmo amiga, ela sempre ficava meio que assim, olhando ao redor, como se todo mundo estivesse olhando pra ela. Então, assim, é delicado. Eu preciso falar pra vocês que eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, ninguém assim da saúde mental, eu só estudo porque eu também lido desde criança com ansiedade e depressão, por isso que eu falo muito sobre esse assunto, não porque eu sou especialista, mas porque eu vou buscando aí, então, se você tiver alguma dúvida sobre algo que eu estou falando, por gentileza, pesquise também ou vá a uma consulta com um psicólogo, psicóloga ou psiquiatra, ou então se informe na fonte, tá bom? Para que nada que eu fale aqui também fique em dúvida na tua cabeça, tá? Que não dá para falar tudo num vídeo, senão fica gigante, né? A gente geralmente faz os recortes e eu procuro ressaltar as coisas aqui que eu compreendo e que eu entendo aqui e também trazer a minha experiência. E é só isso, né? Gosto muito de falar sobre esses assuntos, porque eu também vivo na pele, mas deixa bem claro aí se você precisar, por favor, tá? Aqui no meu caderno de terapia eu também anotei que ela era uma criança bem feliz, sabe? E ela se sentia bem ali com a família, se sentia normal. E, aliás, normal é o que eu acredito que ela sempre buscava, assim, inclusive numa das conversas ali com a médica dela, ela sempre se questionava, porque ela queria ser uma pessoa normal. E o que é ser normal, né? Não sentir essas coisas que ela sentia. E eu fico pensando assim, quantas vezes a gente também não quer sentir algumas coisas e não se acha normal por isso. Medo do julgamento, medo das pessoas acharem e falarem. Só que, na verdade, cada pessoa lida com uma situação. Se não ansiedade, depressão, toque, mas outras situações da vida, né? Imagina se a gente começasse a falar de pessoas que sentem uma dor na perna, né? Então, é meio fora de órbita, assim, sabe? Vamos lá, mais algumas coisas aqui. A cabeça dela não parava de pensar sobre esses ataques de bactérias, sabe? E ela via muitas coisas como um espiral. Esse espiral da cabeça de pensamentos dela que não paravam em nenhum momento. Ela se sentia muito presa ali dentro daquela história. E era horrível. E não só ela, eu fiquei pensando assim, nossa, a gente que lida, ela lida com toque e ansiedade, e a gente ali, né, cada um, quem sente ansiedade ou esquizofrenia, também fica naqueles pensamentos intrusos, tentando lidar com tudo aquilo, vozes, e é horrível, gente, o diálogo interno é terrível. Eu demorei muito tempo para entender o porquê que esses pensamentos ficam assim, rodando na nossa cabeça. Mas tudo bem, o importante é fazer o tratamento mesmo, né? E aprender a lidar com isso. Os pensamentos dela são bem catastróficos, sabe? Ela pensa coisas assim e fala, tadinha, sabe? Por que é que ela se destrói tanto com esses pensamentos? É triste, é bem triste. Ela quer estudar, como eu disse, ela quer ser uma pessoa normal, que não lida com esses transtornos. E aí eu fico pensando, né? Se a pessoa não lida com um tipo de transtorno desse, lida com outros, né? Porque a vida é bem louca mesmo. E ela tem uma amiga, uma melhor amiga ali, que acompanha ela nas aventuras da vida e também a entende, a compreende, porém também sente que muitas coisas ali ela acaba se anulando por conta da amiga. Porque a amiga tem a necessidade de falar sobre as coisas que ela passa e acaba ali, né, deixando de lado também o que a amiga tá passando, né? A amiga, entendeu, né? As duas têm ali uma rotina normal, aparentemente, vão pra escola
E lá onde elas estudam, e elas também podem, né, 16 anos, elas dirigem, então uma tem um carro, a outra consegue futuramente ali um carro também, e vão para a escola, vão lanchar em alguns lugares, e elas ficam sabendo ali que o pai de um amigo sumiu, desapareceu. E aí parece que eles estão oferecendo ali uma grana a quem o encontrarem, e elas acabam mergulhando nessa aventura. A Isa conhece o rapaz, então elas acabam chegando até ele no lugar onde eles moram, e ele é assim muito rico. Ele a recebe, começa a ter amizade com as duas se envolvem ali também num relacionamento com os rapazes, tem um que se aproxima ali, que é da escola, e a Isa só pensa assim, nossa, eu gosto dele, mas como é que eu vou fazer pra beijá-lo? Porque a única coisa que ela pensa é sobre as bactérias. E é bem complicado. Como é que ela vai se relacionar com esse rapaz, sendo que ela não tem controle sobre os pensamentos dela e ela nem não fala exatamente o que ela sente pra ele, mas ele observa que algo diferente está acontecendo. Mas pra frente ele vem a saber, entende, e eles começam ali a ter um certo romance, mas ainda assim pra ela é terrível. A forma com que ela vê o corpo dela, as coisas que acontecem com ela, sabe? É muito sofrimento, gente. Fico pensando assim, ninguém gosta de sofrer, sabe? E tem gente que ainda pensa assim, nossa, que frescura. Existem essas pessoas ainda, mas como assim, gente, que frescura? Sabe? É muito real, é muito real. Eu sou uma dessas pessoas que faço terapia, também busco a Deus na minha espiritualidade, na minha religião. Acho importante isso, porque é uma forma de amparo que a gente tem. E se você não faz, também recomendo que você faça isso, tá bom? Para que você fique bem também. E penso ali que o Padre Marcelo Rossi, que eu acompanho, ele fala todo dia, gente, tenha cuidado com o que você pensa. Que é muito importante pra gente não continuar vivendo nessa espiral. E, lógico, né, visite o seu psicólogo, psicóloga, seu médico, psiquiatra e quem que você precisa visitar, tá bom? Cuide da sua mente, da sua alma, do seu corpo, para que você fique bem. Enquanto resenha um pouco, nós conversamos e refletimos, tá bom? E eu estava aqui pensando como é que os nossos pensamentos nos induzem a pensar que tudo é verdadeiro. Nós não somos os nossos pensamentos, ou somos? Sobre a dificuldade de relacionamento que a ex apresenta com esse rapaz que ela conheceu, a psiquiatra dela falou uma coisa bem interessante, olha. Muitas pessoas com transtorno de ansiedade têm relações românticas satisfatórias. Então ela disse a Isa. E aí, lógico, né, que ela vai argumentar, a Isa, sobre essa dificuldade que ela tem de pensar nesse relacionamento, em beijar o rapaz por conta dos micróbios. E isso é algo que ela acaba tendo que lidar ali. E a médica toda hora fala, né, que isso com o tempo vai melhorando, com o tratamento, os remédios que ela precisa tomar. E que isso também vai ser bom para ela ter essa possibilidade de um bom relacionamento. E aí eu fiquei pensando, né? Eu sou casada há muitos anos, antes disso eu namorei. E sim, apesar dos conflitos, eu apresento um relacionamento muito bom. E eu continuo lidando com a minha saúde mental. E também trabalho, né, gente? Então, assim, apesar de ter algumas situações, a gente vive, não só sobrevive como as pessoas acham. E é importante isso para todo mundo, porque eu fico imaginando aí quem lida com toque, com ansiedade, e assim como a Isa aqui no filme. Então, eu gostei bastante do filme ter mostrado essa parte, essa preocupação, sabe? E principalmente aí da médica, tendo esse acompanhamento. Em uma das falas, a Isa diz a uma professora: eu tenho medo de não ser real. Muitas das coisas que eu quero fazer, pensamentos e comportamentos, não parece ser eu. Ela diz que se sente oca por dentro. E aí a professora dá uma injeção de ânimo nela sobre a vida e a faz pensar também sobre isso que ela sente e como ela lida com a saúde dela, os pensamentos intrusivos. E diz a ela que talvez as dúvidas que a Isa tenha pode fazê-la se sentir mais real. Também fiquei pensando sobre isso, hein? O que você acha? A Isa tem ali uma situação bem séria que
que acontece com ela e a amiga, por conta de uma discussão, a amiga dela escreve fanfic e ela acaba lendo algumas coisas, acaba se vendo ali no meio daquela história e bate o carro e acontece um acidente e enfim, a preocupação sobre tudo aquilo que está acontecendo com elas aumenta ainda mais, mas também leva a refletirem mais sobre a vida delas, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o tratamento, sobre quem são de verdade. Eu achei assim a conversa delas maravilhosa mesmo, faz a gente refletir, pensar bastante sobre isso e pensar sobre a amizade tóxica, né? Que apesar da gente lidar com várias situações na vida, a gente precisa tirar o centro de nós mesmos e também pensar que outra pessoa ali também tá sofrendo, tá passando por alguma situação, que é o que eu falei, né? Todo mundo passa aí por uma situação. É importante que todos nós possamos nos tratar, se bem que tem pessoas que pensam que não precisam de tratamento, não é mesmo, gente? Já escutei de várias pessoas e profissionais de diferentes áreas médicas que falam assim, eu acho que todo mundo precisava se tratar. É verdade, né? Porque a gente nasce, cresce com várias crenças, várias coisas que a gente acredita que, na verdade, nem são tão realidade assim. Eu anotei aqui vários pensamentos intrusivos que ela teve em uma das crises. Eu não vou citar aqui para vocês, que eu não quero gerar aí nenhum sentimento de gatilho emocional. Mas assim, gente, é complicado. Essa cena aqui me deixou bem assim pensativa. Eu nem fiquei olhando pra tela, tá? Pra você ter uma ideia. Eu só escutei ali pra entender o que estava acontecendo, mas eu não fiquei olhando e achei bem triste, tá? Então, se vocês forem ver também, quem é mais sensível aí, pensa sobre isso, tá? Algumas histórias não vou contar aqui pra vocês sobre o filme, pra vocês verem lá na íntegra, tá bom? Só as coisas que me chamaram a atenção aqui mesmo. Então, ela retoma ali o relacionamento com o rapaz que ela conheceu e tenta lidar ali com ele sobre a situação do pai que sumiu. E também o relacionamento com uma amiga. Tudo isso vai se fortalecendo ainda mais e vai melhorando muita coisa neles, tá bom? E a mãe também, é muito importante voltar a frisar o relacionamento que ela tem com a mãe, que às vezes parece um pouco ali conflituoso em algumas partes, mas em outras ela agradece bastante o cuidado, o carinho, o amor que a mãe tem por ela. E esse apoio é fundamental. Escreve aqui nos comentários se você já leu o livro ou assistiu o filme, o que você pode agregar aqui nos comentários que possa ajudar também, alguma coisa, incentivar que essas pessoas fiquem bem, ou se você mesma, ou se é você mesmo, o que é que você faz para lidar com alguns transtornos que você tem, fica à vontade aqui, tá? De colocar. Ou se você não quiser escrever, deixa apenas um coração aqui para saber que você se conectou aqui com a mensagem desse filme e a importância da gente lidar com a saúde mental para que a gente fique bem, tá bom? Muito obrigada pela sua visita. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e volte sempre, tá bom? O meu super abraço e até mais. Tchau!